Então vamos para a palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 11, nós vamos a uma palavra que nós já temos falado aqui, versículo 28 a 30. Esta semana nós, na sexta-feira, falamos muito sobre a alma. Eu achei por bem hoje falar sobre esta alma também. Porque se o crente não entender o que é a alma, essa parte que ele possui, ele vai viver em muita confusão emocional, confusão mental, e vai desconhecer um campo que a Bíblia mostra que é muito importante que todos nós conheçamos. Então preste atenção, em nome de Jesus você preste atenção no que nós vamos falar. Então vou ler Mateus 11, versículos 28 a 30. Ele faz aquele grande convite que tem atravessado séculos. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora ele se revela como é. Porque sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? E achareis ela descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Deus, estamos diante de um convite eterno de Jesus Cristo. Algo profundo e grande, Senhor. E aqui estão esses meus irmãos. Precisamos muito daquela expressão do Teu Espírito, daquela manifestação do Teu Espírito, que abre o nosso entendimento, que nos faz ver e entender a verdade. Que o Espírito de todos aqui venha alcançar isso. Que aquela luz, aquela revelação que brilha, que nos faz entender, venha brilhar em cada um de nós, para que seja revelado o que Jesus Cristo via e entendia quando ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Assim nós oramos acreditando pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus faz o grande convite: vinde a mim todos. E ele caracteriza aqui quem são essas pessoas. Elas estão cansadas e sobrecarregadas. Mas não é um cansaço físico, cansaço dos músculos ou dos nervos. Não é um cansaço físico, é um cansaço emocional, espiritual. Então ele fala assim: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E ele mostra onde é que a pessoa está sobrecarregada. Ele fala assim: e achareis descanso. Para quê? Descanso para onde? Não é um descanso físico. Ele fala descanso para a vossa alma. Então, esse sobrecarregar, esse cansaço, não é uma coisa física. É uma coisa que está pesando dentro do coração do homem, numa parte do homem chamada alma. É um cansaço interior, mental, emocional, causado por suas preocupações, causado pelos medos, pelas aflições, pelos problemas da vida, não é? Causado por coisas que vêm de fora do mundo. Então, todo crente precisa entender que ele possui uma alma. O que é esta alma? Eu não vou explicar a tricotomia do homem, você já ouviu muito. A alma é uma parte do homem que compreende a mente dele, compreende o seu mundo emocional, compreende a sua capacidade de decisão, de ação. Na parte mental tem a sua memória, a sua mente, onde você memoriza as coisas, recorda das coisas, armazena conhecimento. No mundo emocional, é um mundo emocional constante que se move, que se mexe dentro de nós, na nossa vida. E
Essa parte é a parte que o homem mais utiliza, apesar dele viver no corpo constantemente. A sua alma, ela recebe impressões trazidas pelo corpo constantemente, e ela se move, ela se altera constantemente dentro dele. Então eu preciso conhecer o que é isso chamado alma, que é uma parte do homem. Então, vamos trabalhar na palavra de Deus para chegar onde eu quero te explicar. Vamos lá. O que é essa alma? Como ela se manifesta? Então, Gênesis capítulo 2. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Deus vai formar o homem. Ele está criando o ser humano. Gênesis 2, 7. Então, versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, olha lá, alma vivente. Então Deus fez um boneco do pó da terra, como um boneco de argila. Ele estava morto, e Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, como se Deus soprasse sobre ele uma partícula de si mesmo. Entenda isso. Uma partícula sobrenatural que saiu de Deus, quando penetrou naquele corpo sem vida, feito do pó da terra. Quando esse sobrenatural entrou no natural, a liga dos dois formou a alma do homem. Então o homem passou a ser, olha lá, uma alma vivente, ou seja, a sua característica principal estaria na alma. A nossa alma é a sede da nossa personalidade, é onde nós temos consciência da nossa própria existência, da existência de Deus, né? Temos consciência do mundo físico, onde armazenamos as coisas. Então o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente, mas Deus deu uma ordem para ele: olha, você não pode comer do fruto. O dia que você comer do fruto, você vai morrer. Então nós sabemos toda a história. O homem comeu do fruto, ele morreu. Ele morreu no espírito. E a alma dele? Essa alma que é mente, vontade e emoções, com essa morte do espírito, ela foi destruída. O mundo emocional do homem, o mundo mental e emocional do homem foi destruído. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Foi destruído. Então o homem passou a ser possuidor do mundo emocional totalmente contrário às coisas de Deus. O homem passou a ser possuidor do mundo mental totalmente contrário às coisas de Deus. O homem passou a ter umas emoções totalmente diferentes e doentes de tudo aquilo que Deus projetou para que ele tivesse. Então a alma do homem, ela foi grandemente afetada pela morte do espírito, por aquilo que entrou, chamado pecado. E ela ficou deformada e passou a produzir um monte de emoções, de sensações destruídas, trazendo uma grande destruição para o homem. Então, é como um boneco de cera. Vamos supor que tem um boneco de cera aqui bonito. Aí você põe, ele começa a ser aquecido, e de repente ele começa a derreter. E aquela aparência daquele boneco de cera pintado, bonito, ele começa a se deformar, se entortar, e fica todo deformado. É isso que aconteceu com esta parte do homem chamada alma. Alma, ela ficou uma coisa deformada, destruída, doente. Então o homem passou a ter uma mente destruída, uma capacidade mental estragada, uma capacidade emocional estragada. Ele ficou destruído por dentro. E é nesta parte chamada alma que nós trazemos os nossos problemas, onde se manifestam as depressões, os medos, as angústias, as tristezas. É aí onde o homem carrega um enorme peso sobre si, com as suas preocupações, né? Com os seus dilemas, com as suas recordações, com as suas angústias, com as suas tristezas, né?
é um mundo de coisas que se manifesta no interior do homem. Uma hora joga ele lá para cima, outra hora ele está bem emocionalmente, daqui a pouco ele cai num buraco lá embaixo. Existe uma grande alteração dentro do coração do homem sem que ele compreenda. E se eu e você, como um crente, não tiver um controle, um conhecimento, uma visão sobre isso, o que acontece? Nós sofremos, nós não entendemos certas coisas, nós ficamos aprisionados no nosso mundo mental, no nosso mundo emocional, sem saber por quê. E quantas vezes as pessoas estão aprisionadas ali dentro nos seus sentimentos, nas suas emoções? Quantas vezes isso acontece? Mesmo sendo uma pessoa de Deus que tenha nascido de novo. Mas por quê? Porque ela desconhece essa coisa, essa parte chamada alma. Então Jesus conhecia o homem muito bem. Ele conhecia isso profundamente. Então ele faz o grande convite: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, lá dentro, na alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Vão encontrar o descanso. O único meio de entrar no descanso de Deus é através de Jesus Cristo, é o descanso da alma. Então entenda isso, você que me assiste pela internet, que nesse momento ligou aí o computador e está me assistindo, entenda isso. O homem tem uma alma destruída, é muito problema dentro dele. Então, uma hora ele se sente bem, outra hora ele se sente mal. A maior batalha que ele trava é na sua própria alma. Um dia, eu já falei isso 1000 vezes aqui para você, vou falar de novo. Um pregador na televisão, quando começaram as pregações na televisão, ele se chamava Jimmy Swaggart. Isso é muito, na década de 80. E um dia ele estava explicando sobre essa batalha, e eu não entendia muitas coisas sobre isso. Ele dizia assim: o campo de batalha está na alma do homem. Eu ouvi aquilo e pensei, o que ele está dizendo? Ele falou que o grande campo de batalha estava na alma do homem. E eu fiquei com essa frase na mente, mas eu não entendia o que ele estava dizendo. E se passaram anos, quando Deus começou a abrir os meus olhos para entender sobre a alma, para ter compreensão. E aí me voltou aquela pregação, aquele ficou depositado aqui, dormindo anos. Aí quando eu comecei a entender sobre a alma, veio aquele homem falando: o campo de batalha era na alma. Aí que eu vim entender aquilo que eu tinha ouvido anos atrás, que a batalha que nós travávamos era dentro de nós mesmos, na nossa alma. Então, eu quero mostrar com vocês aqui homens de Deus, na palavra de Deus, que tiveram grandes crises na alma, apesar de serem homens de Deus. Então vamos trabalhar nisso aqui, ó. Primeira Reis, vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, vai até chegar o 1 Samuel, 2 Samuel, vai chegar lá em 1 Reis. 1 Reis capítulo 19, nós vamos ver os capítulos anteriores. Elias matou aqueles 450 profetas de Baal, ele fez cair fogo do céu, aconteceu aquele milagre extraordinário. Ele orou para que não chovesse e não choveu, orou para que chovesse e choveu. Aí Jezabel, que era mulher de Acabe, que era o rei de Israel, fez uma ameaça para ele. Veja bem, Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, fez coisas extraordinárias em nome de Deus. Mas no capítulo 19, quando ele ouve que Jezabel quer tirar a vida dele, olha lá, versículo 1 do capítulo 19 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Olha lá, Elias,
Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Para um pouquinho aqui. Ele fez cair fogo do céu, presta atenção. Matou os 400 profetas de Baal. Foi um feito naquele tempo extraordinário, em nome de Deus. Mas quando ele ouviu aquela notícia que ele estava correndo risco de vida, o que foi que aconteceu? Ele fugiu por deserto. Olha a alma dele. E ele caiu ali numa depressão, num medo, numa angústia, que ele pediu para Deus tirar a própria vida dele. Como pode um homem que fez cair fogo do céu, matou os profetas, teve um auge extraordinário, sabia que Deus estava com ele, que conhecia Deus de acordo com o conhecimento daquele tempo, de repente recebe uma notícia que Jezabel pretende tirar-lhe a vida, e ele foge, vai lá num deserto, fica lá e pede para Deus tirar a vida dele. Olha a alma dele. Numa grande glória de cair fogo do céu, vem a má notícia, ele cai numa angústia, cai numa depressão, numa tristeza tão grande. Olha a alma dele, olha o mundo emocional dele. Esqueceu tudo que Deus tinha feito a favor dele, tudo aquilo não tinha força para levantá-lo. Mas ele caiu nessa prisão da alma, nessa prisão das emoções, nessa prisão dos medos, né? Nessa prisão do desconforto, da insegurança, que o homem sente dentro de si, sem saber porquê. E ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Você está entendendo isso ou não, queridos? Por quê? Ele desconhecia esse estado de destruição da alma trazido pelo pecado. E a maior parte do povo de Deus desconhece isso, porque não foi ensinado a respeito dessas coisas. Vamos ver outro texto na palavra de Deus. Vamos lá para Salmos. Vamos ver sobre outro grande personagem da velha aliança, que é Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar-lhe a vida. E Davi escreve nos Salmos o que ele estava sentindo ali dentro dele. Então, Salmo 143, vamos ler ali alguns versículos. Salmo 143, versículos 3 e 4. Ele diz assim: ele está fazendo uma súplica por libertação e pedindo para Deus atender a oração dele. Então ele fala assim, versículo 3: pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Então Davi queria tirar-lhe a vida, e Davi foge de Saul em várias oportunidades. Então ele revela que o inimigo, esse inimigo aqui não é o diabo, esse inimigo era o Saul que queria tirar a vida dele. Estava perseguindo a alma dele, arrojou ele por terra, e ele estava se sentindo coisas como se ele habitasse na escuridão, no reino dos mortos. Você já viu aquela pessoa que entra numa angústia, numa tristeza, acorda de madrugada, aquele silêncio, mesmo sendo crente, e fica lá como se estivesse numa depressão, parecendo que vai morrer? Era assim que Davi estava se sentindo, um homem de Deus. Mas ele estava sendo perseguido, então ele se sentia como se estivesse num reino de mortos, numa escuridão, calma lá, aprisionada. Por que ele estava se sentindo assim? Porque ele não conhecia esse estado decadente, destruído da alma. Ele não conhecia isso. Então ele
quais armas que ele tinha para resistir contra isso. Então a primeira coisa, eu vou te explicar como nós termos vitória sobre isso. Mas a primeira coisa que você tem, eu vou antecipar um pouquinho a pregação. A primeira coisa que você tem que fazer, qualquer alteração emocional contrária que vem para te perturbar, a primeira coisa, você não pode acolher o que você sente. Você tem que combater aquilo que você sente, porque você sabe que é a alma. Vamos supor que aconteça alguma coisa e ele vem uma angústia terrível, como uma flecha te pega aqui. Qual a nossa reação? Se entregar, concordar e se sujeitar. A primeira coisa que a gente faz é isso. Então, quando Davi estava sendo perseguido, lhe bateu a angústia, aquela coisa toda, ele recebeu, se entregou e concordou, e falou: Senhor, me ajuda, me livra disso aqui. O que você tem que fazer quando essas coisas acontecem com você? A primeira coisa, quando aquilo vem, você tem que resistir. Você tem uma outra coisa chamada dentro de você, espírito. Então, quando essa coisa que vem te desequilibrar emocionalmente bate, reage contra aquilo, faça frente àquilo, não deixe aquilo chegar, aceitar e te dominar, porque senão você fica entregue a um estado emocional da tua alma de cativeiro, sendo que você é um liberto de Deus, sendo que o Espírito Santo habita dentro de você, e você não tem conhecimento, não tem nenhuma reação contra essas coisas. Então Davi, olha como ele se sentia habitando na escuridão, no lugar como aqueles que já morreram há muito tempo. Outro texto, Salmo 142, o salmo anterior, olha o que ele diz, versículo 5 em diante: a ti clamo, Senhor, e digno, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, presta atenção, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então Davi pede: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Os meus inimigos, Saul, que estava perseguindo ele, era muito mais forte que ele. Ele estava sentindo a alma dele encarcerada, como se estivesse dentro de uma prisão. Agora ele está: Senhor, faça isso. Quando ele, que crê em Deus, é que tinha que tomar uma posição de fé, entendendo o mecanismo da alma, e fazer frente àquilo, ele não cairia nesse cárcere que ele está dizendo: me livra, Senhor. Então presta atenção. A tua alma, ela é afetada emocionalmente por 1001 coisas que acontecem diariamente na sua vida. Uma falta financeira, um problema, uma coisa que não deu certo, um problema com o filho, um problema com isso. Nós estamos rodeados de problemas. Rodeados. Nós somos afligidos por coisas todos os dias. Todos os dias. Sim ou não? Sim. Agora, a minha reação, o conhecimento que eu tenho de tudo isso, o conhecimento que eu tenho da minha alma é que vai fazer a diferença. Se eu vou prevalecer contra isso ou não, se eu vou me entregar, ficar submisso, ou se eu vou ser corajoso e reagir e enfrentar sem medo. Talvez muitos não entendam essa coisa, essa vitória que Deus já nos deu sobre a alma. E tem gente que está tão aprisionado na alma que a vida dele é isso. Você olha para a cara dele, a pessoa está sempre triste, sempre lamentando, sempre não dá um sorriso, não tem uma alegria. As coisas ao redor prendem tanto a alma dela que ela fica assim, ela fica dominada uma semana, um mês, anos, por causa de uma mesma situação. Às vezes é um crente ainda não sabe o que é a alma, porque as maiores mentiras estão nas coisas que você sente. Quantas vezes a pessoa se sente mal, é crente, Deus me desamparou. Nunca Ele te desamparou. É uma mentira emocional da tua alma que está dizendo que Ele te desamparou. Nunca te desamparou, mas você não conhece isso. Não conhece, você vai achar que Ele te desamparou. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Então, aonde que está o sobrecarregar na alma? Aonde que está
o cansaço que Jesus está falando. É na alma. É na alma. Então eu tenho que conhecer isso. O homem tem espírito e alma e corpo. Eu tenho que conhecer a minha alma, conhecer essa alma deformada, doente, fraca, que todos os dias está dentro de mim, faz parte da minha personalidade, é a sede da minha personalidade. Se eu não conhecer isso, meu irmão, eu vou ser aquele crente fraco, que acredita em qualquer coisa, vou acabar correndo atrás de agorada, vou depender de um homem de Deus, né? Que tem que orar por mim para me libertar, porque eu mesmo sou um fraquinho o tempo todo. Agora, e a pergunta é essa: então, pastor, como é que eu vou vencer essa situação? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou ter uma vida mais dinâmica, corajosa? Olha, meus irmãos, veja bem, o cristão não é alguém apagado, temeroso, que vive fugindo, que vive desanimado, que vive se lamentando, que vive se achando um coitado, injustiçado. Ainda que ele passe por tudo isso, ele é alguém que tem que ter ímpeto, coragem. Alguém que crê em Deus, que sabe que é um salvo, um justificado, que sabe que agora tem uma nova vida tão poderosa dentro dele, capaz de subjugar e vencer muitos obstáculos sem depender de ninguém, pela sua própria fé. O crente não é alguém que fica ali, está passando uma necessidade, uma coisa, e ele fica ali acuado, amedrontado, né? Não, ele não é isso. Se ele está nessa situação é por falta de conhecimento das coisas da palavra de Deus. O crente é alguém que sempre vê uma possibilidade, sempre tem um ânimo, sempre vai enfrentar. Quanto mais o mundo emocional dele é apertado, mais corajoso, treinado ele fica para suportar e encarar e resistir a essas coisas. Agora, isso não é uma coisa que acontece comigo num dia. É um treino diário de fé na palavra de Deus, mas tudo começa com a palavra de Deus. Então, pastor, como eu vou começar a ter vitória sobre tudo isso, entender esse chamado de Jesus? Vamos trabalhar sobre isso. Vamos lá, Tiago, vamos lá para frente. Tiago capítulo 1. Hebreus, depois de Hebreus vem Tiago capítulo 1. A partir do versículo 21. Vamos ler desde o 19. Ele fala assim, Tiago 1, 19: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ceirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto, pois a si mesmo se contempla, e se retire, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz no que realizar. Então ele fala assim, olha, despojando-vos de todo o acúmulo de impureza e de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E quando ele fala palavra aqui, ele tem em mente o evangelho. Ele não está dizendo, olha, tem palavra que você não pode acolher.
Quando a palavra é só, o demônio está na tua vida, é maldição que precisa ser quebrada, é o castigo de Jeová, aquelas palavras, porque tem pregações que põem a pessoa a nocaute, no medo, na angústia, no desespero. São palavras que você não tem que acolher, porque não trazem a vitória da cruz. Tem pregações que trazem mais medo, mais cobrança, acuam as pessoas, mais aprisionam elas do que põem elas em liberdade. Por isso você tem que saber o que ouve. Tem coisas que é melhor nem ouvir, porque não passa de religião. Toda pregação que põe medo, que acua, que oprime a pessoa, que exalta o diabo e abaixa o poder de Jesus Cristo, você não tem nem que ouvir, porque não é a verdade. Agora, aquele que acolhe isso no coração vai ficar escravizado por essas coisas. Mas o que palavra é essa? Quando o Tiago fala palavra, acolher a palavra com mansidão, o que é mansidão? Primeiro eu preciso ter um tempo para a palavra. É que nem o semeador que vai lançar uma semente na terra. Ele vai arar a terra e tem um lugar próprio para lançar uma semente ali, para poder germinar e crescer aquilo. Então eu tenho que ter um tempo de crescimento, de aprendizado da palavra, um tempo de disciplina, onde eu vou aprender a palavra, acolher com mansidão, ser manso, acolher a palavra que vai ser implantada dentro de mim. As pessoas pensam assim: Deus me liberta, querido Davi, Senhor me liberta, tira a minha alma do cárcere, como se Deus fosse fazer assim e pôr ele aqui. Mas quando eu vou ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, tendo uma visão do Evangelho com mansidão, então isso vai sendo implantado dentro de mim. Vai sendo implantado pouco a pouco dentro de mim. Isso vai produzindo um resultado, vai operar essas verdades na minha alma. Vai atingir as verdades de Deus lá nas minhas emoções dentro de mim. E a obra vem de dentro de mim para fora. Acolher com mansidão. Então Tiago fala: acolher com mansidão a palavra em vós implantada lá, a qual a palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Ele não está falando de salvação eterna aqui. Ele está falando justamente de tirar a alma desse cativeiro que o pecado trouxe para ela, dessa escravidão emocional. É poderosa para salvar a vossa alma, tirar a tua alma do cativeiro, do cárcere que Davi falava lá. Então tudo começa como? Começa com a palavra chegar a mim, a palavra chegar a mim, com mansidão, acolher aquilo com mansidão. Essa palavra é poderosa para salvar, me tirar desse enrosco, ter compreensão. Vocês estão entendendo ou não? Então, olha a importância de você conhecer a verdade. Como é que eu vou reagir se eu não conheço a verdade? Como uma pessoa que está cheia de medo, de pregações de medo, de ameaça dentro dela, de culpa dentro dela, pode ter força para ter uma reação positiva de fé? Não tem. Como uma pessoa que acha que o diabo está na vida dela o tempo todo, pode ter força para ter uma reação de fé na palavra, de coragem, sem conhecimento? Não tem, ela está entregue a uma situação. Mas quando a palavra vai sendo implantada na alma, passa pela mente na alma, uma obra do Espírito Santo, então ela vai ter um poder de reação, de compreensão, uma reação firmada na verdade, não na religião. Vocês entendem isso ou não? Vamos para outro texto, 1 de Pedro, vai aí, já está logo pertinho, vai para frente. Versículo 23 até o 25 da 1 de Pedro 2, 23 a 25, olha lá. Está falando sobre Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados. Para aí. Então, o que Pedro está dizendo? Que ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, e agora nós estamos mortos para o pecado. É verdade, na morte de Cristo na cruz, nós morremos para o pecado, fomos libertos da lei, morremos para esse sistema
pecado. Acredita ou não? Continuando. Mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Agora presta atenção nesse versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa. Então, quem é o pastor e o bispo da nossa alma? É Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso apóstolo e o nosso bispo. Então, olha que Pedro fala que ele é o bispo e pastor da nossa alma. Aquele que através da palavra implantada com mansidão, ele vai trabalhando na tua alma. Jesus criou a alma do homem, sabe como a alma do homem ficou quando caiu. Então o que ele vai fazer agora através da palavra em nós implantada? Ele é o pastor da nossa alma. Ele vai trabalhar nesta alma caída, nesta alma doente, nesta mentalidade que foi destruída. Ele vai administrando isso calmamente com a palavra de Deus, para me tirar das coisas mais terríveis que eu possa sentir dentro de mim, para me dar condições de reação contra as coisas mais difíceis de você reagir. Ele é o pastor e o bispo. O que o pastor faz? Leva as ovelhas ao pastos verdejantes. Vamos ler o que o pastor faz? Vamos lá, Salmo 23, vamos lá. Ele é o verdadeiro pastor. Então, Salmo 23, o Davi, que era pastor de ovelha e que era uma ovelha do verdadeiro pastor, ele escreve essas coisas aqui que sempre na aula das crianças elas recitavam, né? Ele diz, olha lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Davi se pondo na posição de ovelha agora. Nada me faltará. O que esse pastor faz por mim? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha lá, refrigera a minha alma. O que é o refrigerador? Você põe as coisas no refrigerador para elas ficarem frias e não estragarem. O refrigerador refrigera tudo. O que é uma alma refrigerada? Uma alma fresquinha que está em paz nas águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele é o pastor da nossa alma. Vou ler de novo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que ele me faz? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, a tua vara e teu cajado me consolam. Olha lá, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então olha aqui, se o pastor leva a ovelha ao pasto verdejante, as águas tranquilas, refrigera a alma dela. Esse pastor aqui não leva a ovelha para a batalha espiritual. Esse pastor aqui não leva a ovelha para a guerra. Para a guerra vai ele. Quando vem o lobo e o leão, quem que luta contra o lobo e o leão? O pastor chega para as ovelhas, ovelhas em marcha, vão enfrentar o lobo e o leão. Quem é que luta com o lobo e o leão? É o pastor, para proteger as ovelhas. A ovelha não vai para a guerra, quem vai para a guerra é o pastor. Quem enfrenta o inimigo é o pastor. Você já viu um exército de ovelhas lutando contra lobo na Bíblia? Mas no entanto tem tanto pastor levando as ovelhas para a guerra o tempo todo. É batalha espiritual, não para o tempo todo. É guerra espiritual. Eu nunca vi Paulo falar alguma coisa de guerra espiritual o tempo todo, que nem você vê nos dias de hoje. Tudo é guerra. Você já viu um exército de ovelhas para enfrentar os lobos? O pastor enfrenta o lobo. Como é que o pastor enfrenta o lobo? Conhecendo a verdade.
Você está entendendo isso? Então ele vai trazer segurança para a ovelha, vai trazer proteção para o rebanho. Agora o pastor que quer levar o rebanho para a guerra o tempo todo, ele vai trazer confusão. Por quê? Porque ovelha não luta contra lobo, e ovelha não luta contra o leão. Quem luta é o pastor. Então a função do pastor qual é? Trazer segurança. Pastor, vai na frente para enfrentar as coisas e proteger o rebanho com a palavra de Deus. É ele que vai na frente. Por isso está escrito: ferirei o pastor. O que vai acontecer com o rebanho? O rebanho se dispersa. Então você vê hoje liderança levando a igreja o tempo todo para a guerra, que não para essa guerra, que é mais uma guerra imaginária na cabeça deles do que na realidade na palavra de Deus. Esse pastor leva as ovelhas ao pasto verdejantes, refrigera a alma delas. Pedro disse que Jesus é o bispo e pastor das nossas almas. Então presta atenção. Tiago disse: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, é poderosa para salvar a vossa alma. Então o que Jesus Cristo faz? Na medida que você vai entendendo o que ele fez na cruz, a justificação, a redenção, a reconciliação, o perdão, a misericórdia de Deus, a filiação, você vai entendendo o evangelho, que é a palavra que vai sendo implantada. Então Jesus, que é o pastor desta tua alma aí, que sabe a dor, o conflito, as guerras que você tem dentro da tua própria emoção, na medida que essa palavra vai sendo implantada, ele vai pastoreando a tua alma. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Sem palavra não tem o pastoreio. Então você vai recebendo o evangelho, Jesus vai trabalhando nessa alma, tirando isso, esse cativeiro, essas coisas. Agora, se você não crê isso, não vê, não for real, não for, como Tiago disse, um praticante da palavra, dessa verdade, é como você se olhar no espelho. Você olha, virou aqui, esqueceu como era o teu rosto. Você olha lá, se arruma, 5 minutos depois já apagou aquilo da tua mente. Aquilo era uma falsa imagem. Por isso que ser evangélico não é uma coisinha de eu brincar de vez em quando. É pegar a verdade, lutar por ela, aprendê-la. É um dinamismo na verdade o tempo todo. É mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Mas o povo não vê isso. O povo vem um domingo, não vem outro, e vem, não vem, e fica assim, ó. É uma minoria que pega a coisa de uma forma acirrada, que quer mesmo. É uma minoria. Então, conforme a palavra é implantada em mim, o verdadeiro pastor da minha alma, eu não posso te dar descanso. Eu não posso fazer nada por você não ser falar, ser uma voz. Eu não tenho poder para mudar o teu coração. Podia te enganar. Venha que eu vou fazer uma oração forte. Podia te enganar. Vem um monte de gente, oração forte. Eu trouxe aqui um azeite de Israel, e Deus me revelou sobre a testa de quem eu pôr esse azeite vai mudar a vida toda. Não é assim que eles fazem? Tudo muda. Tudo farsa. O único que pode mudar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então ele vê a nossa alma ali doentinha dentro de nós, atrapalhadinha. Vocês entendem ou não? Ele vê os conflitos que a gente tem na nossa alma, os nervosismos, os descontroles. Ô pastor, crente tem essas coisas muito. Mas conforme eu entendo o evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo, então o verdadeiro pastor, o bispo da minha alma, ele vem mexendo ali, te dando segurança, te cumprindo na sua vida o Salmo 23. Você está enxergando o que eu estou te dizendo ou não? Ele é o bispo e pastor das nossas almas. Vamos lá, volta lá para onde começamos, Mateus capítulo 11. Você vai ver com mais profundidade esse texto que nós lemos, Mateus 11. Jesus está fazendo um grande convite.
11:28, vinde a mim todos, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Ele que vai aliviar. Então ele fala lá, tomai sobre vós o meu jugo e o que aprendei de mim. O que é esse aprender dele? Eu vou ouvindo o Evangelho, conhecendo quem Ele é, vendo a obra da cruz, eu vou aprendendo dele. Aprendei de mim, aprendei de mim. Quando o Evangelho verdadeiro é exposto, é pregado, aprendei de mim. Ele está dizendo isso dele. Agora, olha como Jesus Cristo se revela aqui. Quando eu entendi isso, mudou meu coração. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Jesus não é alguém agressivo, que quer me oprimir o tempo todo, que me leva para a guerra o tempo todo, que exige de mim mais do que eu possa fazer, que me oprime, que me cobra, que me põe na penitência, que me castiga. Não é isso. Ele fala, eu sou manso, é humilde de coração. Você vai encontrar alguém com muita paciência com você, que vai administrar, trazer cura para a tua alma. Ele é manso e humilde de coração. E você vai achar o quê? O descanso para a tua alma. Então, um dia depois de algumas décadas, eu entendi esse descanso. Tudo foi feito na cruz, tudo já está pronto, tudo já está realizado, tudo já está consumado, tudo é dado de graça para o homem. Deus fez a parte dele, Cristo, homem, fez a minha parte também. Eles vão falar assim, Deus fez a parte dele, você tem que fazer a tua parte. Então vem para o monte, vem para a vigília, vem, se mata, jejua e faz. Não é isso. Jesus Cristo, homem, fez a minha parte, foi até na cruz no meu lugar. Então quando você entende que tudo está feito, você é salvo, já é um liberto, já é um salvo, um filho, um justificado, você vai encontrar o descanso para a tua alma. Cristo vai administrando lá dentro de você, e você entra no descanso da alma, refrigera a alma, os pastos verdejantes, você entra no descanso de Deus. Você entra no verdadeiro sábado. Na velha aliança o sábado é um dia. Na nova aliança o sábado do descanso é Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso, é o nosso sábado. Será que você entende essas coisas? Então aquela alma agitada, perturbada, o salmista dizia, por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Volta, né? Aquela, não. Nós estamos depois da cruz. Você vai encontrar o descanso para a tua alma, mesmo no meio dos mesmos problemas que todo mundo enfrenta. Você vai encontrar o descanso para a tua alma. Já encontrou descanso para a tua alma? Cuidado para não engordar. É verdade, dá até mais fome às vezes. Você tem até mais apetite, está tão descansado, tão bem, tão saudável, né? Aí você vai ver que todas aquelas guerras que tinha na tua cabeça não passava de uma ilusão. Você vê que aquele conflito, o teu pastor foi na frente, Jesus Cristo já resolveu tudo na cruz. Ele enfrentou o lobo, o leão, o inimigo, as muralhas, os gigantes, e derrubou tudo. Eu sou a ovelhinha que vou atrás dele, o único caminho. Ele é a porta estreita. A pessoa pensa que porta estreita é isso. Não pode cortar o cabelo, não pode pôr saia, não pode tirar o paletó, tem que ir na vigília, tem que fazer jejum. Não pode ser a porta estreita. Não, isso é a porta do legalismo. A porta estreita é Jesus, é só Ele. Não entra agorada, óleo ungido, rosinha abençoada, sal grosso, não entra campanha, não entra água da terra santa, não entra terra santa, não entra nada dessas coisas, essa é a porta estreita. E nem a religiosidade, não entra. Ele é a porta estreita. Vinde a mim todos,
estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, encontrareis, glória a Deus. O quê? Você já entrou no descanso de Deus? Vamos ficar em pé, queridos, vamos.